Bom, que maravilha, nós estamos aqui hoje recebendo um convidado especialíssimo, é uma honra para mim estar recebendo aqui um convidado que já está no seu segundo mandato, isso mesmo, mandato. Nós vamos falar hoje sobre o cristão e a política, né? Um tema bem, para a igreja às vezes controverso, mas acreditamos diferente nesse quesito. Então vamos estar hoje recebendo aqui nosso amigo vereador Rafael Braga. Fala, Jean, prazer estar aqui com você, no canal no YouTube, conversando com sua audiência. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar batendo um papo, falando sobre política e sobre o posicionamento do cristão na política, que muitas vezes é interpretado de forma equivocada, né? Sim. A gente está aqui para falar um pouquinho daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa e como que o cristão deve se posicionar nesse meio. Maravilha. E diz pra mim aí, se apresenta aí, você casado, como é que tá a sua família, como é que é a estrutura familiar que você tem aí? Eu sou casado com a Kimi desde 2013. Minha prima. Você conhece a Kimi? Aqui em Búzios quase todo mundo é primo, né? O pessoal não comenta isso, mas é verdade, é uma cidade pequena, o grau de parentesco ele é muito próximo. Casado com a Kimi desde 2013, nós temos um casal de filhos, a Sofia com 8, o Benício com 3 anos. Eu sou empreendedor na cidade, desde 2009 estou empreendendo, sou formado em Direito também e vou iniciar o meu segundo mandato agora em 2025, com muita honra, muito alegre, porque a gente passou por um período de eleição, um período difícil, mas graças a Deus nós fomos honrados com o voto da população, né, com o reconhecimento do povo e com certeza a graça de Deus sobre a nossa vida. Estou muito animado por aquilo que a gente pode fazer nos próximos anos. Poxa, que maravilha! A vida realmente de ser cristão e estar na política, para alguns pode até ser alguma coisa assim mais que natural, mas alguém que tenha compromisso com Deus é algo um pouco diferenciado, né? Pelo menos deve-se ser, né? Um pouco mais diferenciado, porque você tem algo que você está na sua mente que te puxa e não deixa você agir de uma forma que não é aquilo que você aprendeu, tanto familiar quanto na própria vida cristã em si, né? Você nasceu num berço evangélico ou veio a se converter depois? Como é que é a sua história? Não, eu nasci num berço evangélico, de uma família que congrega na Igreja Metodista desde os meus avós, né? Minha avó Cleusa, que partiu para a glória, meu avô Dário, e depois com os meus pais, né? Então eu congrego na Igreja Metodista desde que eu me entendo por gente, tô com 36 anos, né? É claro que a gente tem aquele período criança que a gente não entende muito, aí vai partindo para a fase da adolescência, a gente vai entendendo, a gente faz o compromisso, né, com o Senhor, o batismo e tudo mais. Mas a minha vida toda na igreja evangélica, na Igreja Metodista em Manguinhos, e é claro, mas de um tempo, depois da juventude, que a gente vai entendendo mesmo o propósito para aquilo que a gente é chamado e como que a gente deve se posicionar através das esferas da sociedade onde o Senhor acaba nos colocando e a forma como que nós temos dentro das nossas mãos as ferramentas para implementar o reino de Deus aonde que a gente está. E eu acho que a política tem muito a ver com isso, né? As pessoas, elas tentam colocar, durante muito tempo foi tentado colocar, que a política era algo quase que demoníaco, é algo ruim, é algo onde as pessoas ruins estão... Estigmatizada, né? Exatamente. Então, o cristão ele não deveria se meter, participar, né, influenciar. E isso é totalmente o contrário daquilo que eu acredito. Eu acho que a política ela deve ter, sim, cristãos se posicionando de uma forma correta à luz da palavra de Deus, para influenciar a esfera da sociedade, através da política. Por quê? Porque através da política muitas coisas são decididas, né? A gente tem a possibilidade de decidir o tipo de qualidade no ensino, o tipo de qualidade no serviço público, o tipo de qualidade na saúde, a segurança que a gente vai ter ou não vai ter na cidade, o norte, né? Todo o planejamento de uma cidade, de um estado, do país, ele vai ser decidido através da política, através de vereadores, através de deputados, de prefeitos, governadores, presidentes, senadores, etc. Nada melhor que uma vida guiada por Deus. Exatamente. Então, se nós temos pessoas de verdade
que são comprometidas com os princípios do reino de Deus, são comprometidas com aquilo que a Bíblia diz que deve ser feito, com certeza nós vamos ter boas decisões. O problema é que não é fácil, é um meio que de fato existe muita corrupção, então você precisa ter certeza daquilo que você quer, daquilo que você almeja e de quem você representa. Então, quando você entende que você está lá para representar, que você deve ser luz naquele caminho, que você deve ser um cristão, ou seja, você precisa representar Cristo naquele meio, você tem que saber que vai enfrentar muitos desafios, vai ter que dizer não. Acaba trazendo mais responsabilidade, né, com certeza, vereador? Porque você tem ali uma consciência, uma conscientização evangélica, uma conscientização cristã, tem Deus na sua vida, o Espírito Santo te guiando, sim, que você precisa agir conforme esse ensinamento que você tem dentro de si, né? E você encontra um mundo totalmente diferente lá. Mas realmente, se este que tem o Espírito Santo não estiver lá, vai deixar na mão de quem não tem? Sim. Não, com toda certeza. E precisa entender a responsabilidade que está lá, né? E não só isso, precisa se preparar para isso também. Eu acho que em todo meio nós precisamos de pessoas que vão ter princípios. Infelizmente, a verdade é que a gente tem muita gente que se diz que e não age como se fosse. E esse Faz uma dupla personalidade. E esse é um grande problema também para o evangelho. Sim, né? Muitas vezes a pessoa fala, mas é a bancada tal, ali, não sei o quê. Quando você vai ver as decisões, elas são decisões que a gente fica muito preocupado. A parte da questão cristã fica totalmente à parte. Exatamente. Às vezes, e na verdade está lá justamente para fazer a diferença. Exatamente. Você não pode ser cristão na igreja e em casa não ser. Você não pode ser na igreja e na Câmara, ou na Prefeitura, ou no Congresso não ser. Fica trocando paletó, né? É um paletó de cortar da porta para dentro. Conveniência, né? Não pode ser dessa forma. Eu acredito não, né? A palavra nos diz que o Senhor nos chamou para ser embaixadores do reino dele, aonde a gente estiver. Então, o embaixador, ele representa o reino onde que ele está. Se eu sou um embaixador aqui na rua Alfredo Silva, eu preciso me comportar e o reino de Deus está ali. Se eu sou um embaixador do reino de Deus na minha casa, eu preciso levar o reino de Deus para aquele lugar. Se eu sou um embaixador do reino de Deus na Câmara ou na Prefeitura, eu preciso representar os princípios do reino naquele local. Então, assim, o problema é que as pessoas muitas vezes não entendem isso, né? E acham que elas podem se comportar de outra forma. Eu entendi esse compromisso. E não fui para a política por acaso, eu entendi de fato um chamado, uma missão para isso. Não é algo confortável para mim, não é algo para mim confortável. Seria não estar na política. Sim. Não que eu não goste, eu gosto, eu entendo a minha missão. Só que não é fácil muitas vezes. Inclusive a pergunta que eu já ia te fazer é essa mesmo. Quando ou como a gente imagina, porque, né, você é filho do ex-prefeito Mirinho Braga, que iniciou toda Sim. a cidade aqui, 3 mandatos. Então, agora, você, por conta disso ou a parte disso, você sentiu um chamado na área da política? Isso era uma espécie de cobrança em você mesmo, por ser filho de quem é ou não? Ou você viu a necessidade de você estar lá, eu acho que eu devo estar lá porque eu vou somar? Qual é a sua ótica em relação a estar na política? Não tem como eu separar uma coisa da outra, mas não foi por conta disso. Quando meu pai se elegeu prefeito da cidade, ele foi o primeiro prefeito de Búzios, e foi em 96. Eu tinha ali 8 anos de idade. Então, eu acompanhei a vida política da cidade durante toda a minha vida. Sim. Então, eu sempre participei. E eu aprendi que era importante, independente do posicionamento ideológico, religioso, que pessoas boas estivessem na política. Nós precisamos de pessoas boas, com boas ideias, com bons princípios na política,
Nós precisamos de jovens na política, nós precisamos fomentar isso. Preparados, pessoas que estão de fato capacitadas para ocupar aquela posição. Sim. Então eu aprendi isso durante toda a minha vida. Mas eu nunca tive um incentivo, né, como muitas famílias acabam procurando, de fazer uma sucessão política ou algo do tipo. Como uma cobrança? Não, muito pelo contrário. Meus pais, eles sempre optaram que nós tivéssemos uma formação e estivéssemos fora da política. Então eu fui estudar direito, meus irmãos estudaram direito, os dois são advogados, eu não advogo, e eu fui empreender, né? Com 20 e poucos anos eu montei a minha loja e tô empreendendo desde então. Novinho. Assim, já tem 16 anos, vai completar 16 anos nessa, e eu fui buscar isso. Só que em 2015 eu sempre gostei da política, sempre acompanhei e me preocupo com a vida da cidade. Búzios é uma cidade pequena, a gente vai percebendo o caminho que ela está indo. Eu me preocupei muito e olhando para o cenário da Câmara de Vereadores, eu não me vi representado naquele momento por ninguém. Cidadão. Como cidadão. E por não ver e por entender que aquilo ali podia ser diferente, eu comecei a me colocar numa posição de poder ajudar a cidade. E você começou nessa área especificamente da política novinho, com quantos? Porque esse é o seu segundo mandato, mas você já se candidatou em 2016. E a primeira não foi, é isso? Isso, em 2016. Eu fui candidato pela primeira vez há 8 anos atrás, então eu tinha 28 anos. Novinho. Eu tinha 28 anos. Eu pensei muito nisso já, não foi uma coisa assim que eu falei, vou arriscar, não. Eu fiquei 1 ano pensando se eu seria candidato. Em 2015 eu comecei a pensar nisso, eu saía chegava em casa do trabalho e ficava refletindo, pensando, porque eu vi muitas pessoas entrando na política e se perdendo. Porque não tinha uma estrutura para lidar com os desafios que tem na política. Estrutura que você diz não é questão financeira, é questão psicológica. Estrutura psicológica, familiar. Espiritual, inclusive. Eu vi muitas pessoas se perdendo. Eu vi muitas pessoas que tinham uma família, aparentemente uma família saudável e de repente não tem mais família. Aí fica aquela pergunta nossa, será que a política é que fez essa mudança ou ela aflorou? Fica aquela coisa, apesar de que pode ser as duas coisas. Sim. Porque o meio realmente pode fazer com que a pessoa mude. Difícil. Por isso você está falando de estrutura mesmo, né? Sim, se a pessoa não tiver uma estrutura, primeiro, ela mesma, sabe? Ela não entender por que ela está lá, muitas ofertas aparecem, sabe? Aparece muita coisa que você tem que entender e tem que negar. E você acha, rapidinho, pegando esse gancho aí, o vereador Rafael, eu fico difícil até de falar vereador. Pode falar, Rafa, você me conhece desde de criança. Maravilha. A gente fica vendo porque a estrutura cristã, Deus na vida da pessoa faz a total diferença. Acredito eu que faz a total diferença. Mas a pessoa precisa regar isso. Sim. Ela precisa estar constantemente colocando, Deus, vem para mim, Sim. continue em mim, né? Não saia de perto de mim, não me abandone nunca. Sim, não me certeza. deixe te abandonar, porque as ofertas, as coisas do mundo vão sempre te chamando. Com certeza. Né? Pegando esse gancho, eu vejo que você é um dos poucos. Você já vai para o seu segundo mandato, já envolvido já numa terceira campanha, e é um dos poucos que se mantém ainda ali, Ministério de Louvor, se mantém na casa do Senhor, está ainda, né, toda a sua estrutura familiar, tudo ainda assim. A que você atribui essa situação toda que você ainda se mantém em meio a essa política? Assim, aquele que está de pé que tem que tomar cuidado para não cair, né? Todos nós somos falhos e podemos cometer erros. Sabe, eu não sei o que, mas eu procuro buscar o Senhor de forma que ele me dê isso, sabe? Pedir proteção, sabe? A gente precisa das ferramentas espirituais. A gente precisa disso o tempo todo, Sim. cara. A gente precisa. Eu entrego a minha vida constantemente ao Senhor, consagro e peço, Senhor, me blinda, me ajuda, sabe? Me aproxima de conexões positivas que vão me levar para o outro lado, me afasta das outras. Porque assim, se a pessoa não souber o que quer, ela vai dar chance para isso. Eu tento me afastar daquilo que vai me tirar do caminho, mal. Da aparência Fugir do mal, da aparência do caminho do de perdição. Então assim, isso precisa ser colocado. E por isso que eu fiquei tanto tempo pensando sobre.
Porque eu vi muita gente, desde quando criança, muitos políticos na cidade se perdendo nesse caminho. Esse processo. Eu acompanhei esse processo, mesmo criança a gente percebia, fulano, beltrano, o que aconteceu, para onde foi, o que ocasionou. Eu falei, opa, eu não quero isso para minha vida. Então, para eu entrar, colocar o meu nome como um nome público, colocar o meu nome à disposição da população e buscar isso, eu preciso entender que é necessário ter uma estrutura pessoal, mental, uma estrutura. Eu preciso entender, primeiro, em mim mesmo, quem eu sou, qual a minha identidade, por que eu quero isso e aonde eu vou chegar. Porque senão a pessoa não aguenta. A primeira oferta ela cai ali, depois tem uma outra armadilha ali, um outro laço ali, e quando ela vai ver, ela não sabe como ela chegou lá. E isso acontece muito, sabe? Você ter essa visão. Eu pensei sobre isso durante 1 ano, praticamente. Nossa. Então eu ficava refletindo muito nisso aqui. Porque se quando for... Os pós e os contras. Exatamente. Os pós e os contras. E eu fiz uma reflexão e falei, eu quero saber. Primeiro, se eu não tentar, eu posso virar um cara frustrado porque passou o tempo e eu não tentei. Ao mesmo tempo, eu pensei, olha, eu fui filho de um prefeito durante 12 anos, 3 mandatos. Sim. Isso nunca subiu a cabeça nem dos meus pais, nem da minha família, nem de mim. Então eu falei assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de condição de estrutura para tentar. Eu fui percebendo os sinais e falei assim, não, eu acho que eu tenho. Os meus amigos são os mesmos, sendo ou não, estando ou não, da minha família mesmo. Então eu acho que eu tenho uma base familiar que me dá uma estrutura para tentar isso. Muita conversa, Rafa, entre você e a esposa, talvez entre você e seu pai, sua mãe. No primeiro momento... conversa para vou ou não vou, o que eu faço? Não. Ou faz mais você mesmo na introspectiva? No primeiro momento, eu mesmo e Deus só. No primeiro momento só. Pedindo orientação a ele. Pedindo orientação, pensando e tomando coragem também. Tentando, nesse processo, tomar coragem também. Porque também você exige coragem, né? Claro. Você exige coragem de você se lançar a um cargo público. Primeiro você precisa saber o que você quer. Então, eu precisava ter decidido daquilo. Sim. Nesse primeiro momento, sim. Depois, com a esposa, obviamente, porque senão a gente... E qual foi a primeira reação dela? Será que ela já esperava por você ser filho de quem é? Eu acho... Sempre envolvida ali na casa política? Eu acho que ela internamente talvez pensasse isso um dia, né? A gente se conheceu nesse processo, já sabia, né? Sim. E foi positiva. Se não tivesse concordância, eu nem andava mais. Não ia ter como, porque... precisa estar junto contigo. Claro. E depois, logo depois, demorei mais um pouquinho e fui falar com meu pai também. E assim, porque também se ele falar assim, não acho que é legal, é um banho de água fria também, se você não tiver o apoio da família, né, primeiro da sua esposa e depois dos pais, dos irmãos, então fica muito difícil você andar. Eu tive esse apoio, quando eu fui falar com ele falou assim, você quer? Então vai trabalhar. Então, assim, vai buscar. Então, não fala assim, deixa que a gente... Não, vai trabalhar. E eu comecei a fazer meu trabalho. E devo fazer uma pergunta em cima disso daí. A população, ou mesmo a comunidade religiosa, a igreja ali em que você está inserido, te cobra, nem que seja no sentido... não diretamente, mas indiretamente, por você ser filho de quem é, existe algum tipo de cobrança no seu comportamento, na sua atitude, de como você deve se proceder, como você deve, em relação até à própria comunidade de fé, não vai trazer escândalos. Existe alguma coisa assim? Não. Ou você mesmo é que sempre se policiou em cima dessa situação? Nunca tive isso, nunca teve, pelo menos nunca chegou a mim. Eu sempre tive a minha maneira de ser, desde sempre. Então, assim, é algo muito natural, sabe? Eu primeiro preciso agir de uma forma correta, porque eu preciso honrar a Deus. Esse é o primeiro ponto. Depois, eu preciso honrar minha família, os meus pais e tudo mais. Mas, assim, de uma forma bem clara, o cristão, se ele procura honrar a Deus, ele vai agir de forma correta. Então, é uma coisa muito natural. Exatamente. É muito natural. Então, nunca teve isso. Eu vi você num outro podcast e você mencionou a questão de você ter um jeito de ser um pouco mais introspectivo, não é aquela pessoa muito parecido um pouco mais com seu pai, Sim, né? Sim. E às vezes as pessoas confundem
um pouco essa situação de querer a pessoa que está muito de risadinha, de não sei o que seria o bom, mas não é como até a gente trazendo para a Bíblia, foi o que Deus falou para o profeta Samuel, você está olhando o exterior, eu estou olhando o coração, eu estou olhando interno, como é que é lá a situação, você está olhando só a aparência, e às vezes o tempo mostra que é melhor você realmente olhar o interior, não é isso? Claro. Porque jeito de ser, cada um tem um. Claro, assim, nesse processo de política, ninguém imaginou que eu pudesse ser, lá atrás, né, 8 anos atrás, que eu pudesse ser candidato. Eu sempre fui mais introspectivo, mais reservado e tudo mais. Então, as pessoas, elas acabam criando um pouco um estereótipo na sua cabeça de quem deveria por conta do jeito de ser. Sim. Mais popular ou menos popular. Isso é muito natural. Só que, na verdade, não é isso que que define, não é isso que deveria, pelo menos. Eu percebo que isso está mudando muito também, Jean, porque é importante você ser carismático? É muito importante. É positivo? É muito positivo. Mas eu entendo também que as pessoas, elas querem um representante que seja confiável. E autêntico. Então, assim, elas querem alguém que não faça daquilo um teatro. Exato. E que seja uma pessoa confiável. Exatamente. Que dê uma palavra e fala, não, mas fulano, se ele falou, sim, aqui, acabou. Sim, exatamente. Sim, não. Então, assim, a gente tenta equilibrar um pouco. Beleza, a parte de confiança, autenticidade, eu não posso tirar. Mas eu posso melhorar um pouquinho a parte do carisma? Então, vamos trabalhar. Então, eu entendi muito isso. Hoje eu não me considero uma pessoa reservada como eu era antes. Eu consigo falar, eu consigo falar muito bem. É outra maneira. A gente vai desenvolvendo habilidade para melhorar a comunicação, o que é natural. O político, ele precisa melhorar a sua comunicação. Sim. Em 2016, quando eu fui candidato, eu não sabia nada disso. Eu só tinha uma vontade. Sim. Qual era a minha vontade? Minha vontade era representar a população, defender nos assuntos que eram importantes e colocar a minha voz ali, ter uma plataforma para poder usar a minha voz em benefício da cidade. Então eu busquei isso, eu fui candidato em 2016. Meu pai foi candidato a prefeito nessa mesma eleição. Por ele ser candidato a prefeito, muitos políticos fariam isso, mas ele não me privilegiou por conta disso. Ele não puxou sardinha para mim. Deixou você trilhar o seu caminho. Ele deixou eu fazer a minha política, ele foi fazer a dele. É natural que eu consegui andar e consegui fazer algumas parcerias, consegui alcançar algumas pessoas, mas não por conta dele. É óbvio que, não, é o filho do menino, vou dar uma ajuda aqui e tudo mais, mas ele não fez esse esforço, até para não ser injusto com os outros companheiros, outros colegas que estavam disputando a mesma vaga. Até mesmo para você mesmo ter a honra de desenvolver o seu trabalho. Ele deixou você andar. Né? Exatamente. Isso para mim foi muito importante. Em 2016 eu não consegui minha eleição, eu fiquei de segundo suplente, né? Eu fui o terceiro mais votado do partido. O que para mim foi muito importante, porque nesse processo eu tinha muita vontade de fazer, mas eu ainda não via isso como uma missão. Eu não entendia isso como um chamado. Eu não entendia isso como uma maneira de você poder estabelecer o reino de Deus, representar as pessoas e mostrar como um cristão pode ser importante num processo político, como a política e o cristianismo, eles têm tudo a ver, entendeu? Então em 2016 eu não tinha muito essa ideia, tinha uma vontade muito pessoal de fazer com que isso acontecesse. A experiência foi te ajudando. A experiência foi ajudando e outras experiências com Deus que eu tive nesse processo me fizeram amadurecer e eu acredito que me deixar preparado para aquilo que eu vivo e aquilo que eu vivi nos últimos 4 anos. É aquela história, né? A gente sempre tem aquele conhecimento de que há o tempo para todas as coisas, exatamente, né? Embora que a gente possa se frustrar, eu gostaria agora. Exatamente. Mas Deus, como fosse Saul com Davi, que Davi ainda não estava preparado para o reino, então ficou perto de Saul para se preparar. Vai se preparando aqui, mais tarde. Tem tempo ainda para você assumir. Tem um tempo determinado para você assumir. Então, às vezes a gente se frustra um pouco, né? Porque aquela gana de campanha, aquela coisa toda, né? Você faz para ganhar. Mas não ganhou e Deus sabe, na verdade, quando você está com um propósito, como uma missão, né? Então ele fala, não, deixa eu te preparar um pouco. Até mesmo talvez para te testar, né? Sim. Saber como é que você vai ficar, se vai ficar, poxa Deus, não sei o que tal, né? Como é a sua reação na perda. E quando a gente confiar, de fato você colocar nas mãos do Senhor. Então assim, vou fazer tudo o que eu puder. E a gente vai ver o resultado.
Às vezes pra gente é muito difícil, né? Mas você precisa se preparar para isso. Bom para nós, às vezes, não é o nosso benefício naquele momento. Né? Exatamente. Então, a gente precisa exercitar isso na nossa cabeça e entender isso. Então, em 2016 eu fui candidato, fiz o que eu podia fazer, não ganhei eleição, beleza. Segunda-feira eu estava trabalhando, correndo atrás, trabalhando na minha loja e vida que vai. Então, 4 anos se passaram e aí eu falei, não, vamos de novo. Nesse processo, mais maduro, entendendo mais o que eu queria, só que mais em Deus, assim, sabe? Tendo de verdade uma palavra no meu coração de como eu deveria, de como eu deveria caminhar e como eu deveria ser. E isso fez toda a diferença para mim, para poder enfrentar aquilo e ter o mandato que eu tive nesses 4 anos. Para mim foi muito importante. E eu percebi nesse processo como foi de Deus a minha eleição em 2020. Porque eu me elegi com uma diferença de 2 votos pro meu adversário, pro meu colega que estava disputando ali no partido. Foram apenas 2 votos de diferença. Nossa, como é importante cada voto, né, Rafa? 2 votos. E aí, 2 votos. E eu percebi ali que era dependência de Deus. Assim, qual a possibilidade de você se eleger com 2 votos? É uma eleição muito difícil, uma eleição num período de pandemia, e a gente percebe como que Deus estava, como foi de Deus mesmo. Então, assim, isso nos dava ainda uma responsabilidade ainda maior para fazer o mandato de 2021 e 2024. E você sente que há algum tipo de preconceito na Câmara? Porque eu acredito que as suas decisões, como você está falando aqui, todo o seu caminhar está pautado naquilo que você é, pelo que Deus te formou, né, como pessoa, te preparou para aquilo ali. Então suas decisões políticas estão pautadas em cima da sua crença, digamos assim, né? Do jeito de você ver, não, isso aqui não é justo, isso aqui não está correto, e no seu modo de enxergar a coisa devido, né, à crença que você teve. E você acha que às vezes você vê algum tipo de preconceito e ele está falando isso porque ele é crente? Tem isso ou não tem? Não, nesse sentido não. A gente tem uma Câmara que é majoritariamente cristã, verdade seja dita. Eu acho que não. Pela divergência no posicionamento, não acredito que seja preconceito nesse sentido, porque não faria sentido. Mas eu acho que é a forma de ver as coisas, de enxergar a cidade, de conseguir enxergar a administração. Eu estou exercendo o meu primeiro cargo público agora, de 2021, iniciei. Eu nunca tive um cargo público antes, nunca fui secretário de nada, assessor de nada, não, nunca tive, de verdade. Só que eu vivenciei a administração da cidade pelo olhar do meu pai, que atuou no Poder Executivo durante 12 anos. Eu sempre olhei política, sempre participei de política, de perto, a gente sempre viveu tudo muito junto. Eu estudei Direito também, o que me deu o conhecimento na área de poder ter uma visão de cidade que talvez outras pessoas não consigam ver. Né? Então, muitas vezes, quando eu ia lá e para outros poderia de repente parecer precipitado, eu estava assinando algo que eu já sabia que ia acontecer daqui a alguns meses, ou daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, tudo hoje que a gente vive na cidade, e aí eu falo da cidade, num estado de falência, né, não apenas moral, mas financeiramente, né, problemas de saúde, problemas de educação, a gente vê a dificuldade de pagamento de alguns profissionais que são terceirizados, da PJ, não sei o quê, a cidade devendo muito dinheiro para os seus fornecedores, tudo isso que a gente vive e percebe hoje em dia, eu avisei há 2, 3 anos atrás. Rafael, tem bola de cristal? Não. É simples, é porque quando você acompanha a administração pública, você vê da onde que está saindo o dinheiro, quanto que está arrecadando, como que estão... Você vê o modus operandi e fala assim, olha, isso não vai dar certo. Isso aí tem tudo para dar errado. E aí eu me posicionava sobre isso, mesmo antes de acontecer. Eu não preciso esperar a cidade ficar no vermelho para dizer que vai ficar no vermelho. Sim. Se eu tô vendo, olha, tá errado, vai acontecer. É que nem um pai, experiência, né? Um pai que tem uma experiência e vê um filho fazendo uma coisa errada, olha, não faz isso. Não vai dar certo lá na frente. Porque não vai dar errado. Você vai quebrar a cara, vai ter problema. Não é porque ele quer que o filho quebre a cara. Não, um pai quer que o filho fique bem. Claro. Ele tá avisando isso porque ele já sabe o que vai acontecer. Justamente para mudar o caminho. Então, muitas vezes eu me posicionei em relação ao governo municipal
porque eu já sabia, não era que eu queria que acontecesse, que desse errado, mas eu já estava mostrando, olha, se a gente arrecada 100 e começa a gastar 110 e começa a gastar 120, lá na frente o rombo vai estar enorme, isso vai dar um problema gigantesco. E isso é o que está acontecendo agora. Então eu acredito que muitas vezes era por conta disso. Cada um tem seu interesse, o governo tinha interesse de tentar tampar isso, de tentar mostrar que não, que estava indo bem, enfim. Discurso tem para tudo, né? Uhum. Então não acho que seja, não tenho certeza que não é nenhum tipo de preconceito. Talvez uma visão bem diferente da que eu tenho. E infelizmente eu consegui mostrar agora que eu não estava errado. E você se sente de alguma forma assim... E você praticamente é a única oposição ali, né? Sim. Você se sente de alguma forma pressionado ou isolado? Ou... Como é que eu posso falar? De repente os seus projetos talvez não passem muito porque você está mais para cá do que para lá. Isso, você entende bem isso? Como é que você lida com essa situação e como é que isso é dentro de você como um cristão? Porque às vezes, vereador Rafael, a gente fica pensando assim, pô, Deus está comigo, eu estou procurando fazer coisa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E no mundo tereis aflição, ninguém lembrou. Não lembrou, e a gente vê a vida de José, que mais tarde sim, mas olha o processo que ele passou, né? Que estava dando tudo errado no começo ali. Exatamente. Então, como é o comportamento nesse momento que as coisas ficam, né, sempre não, tá sozinho lá. Não, eu quando eu entrei na política, coloquei meu nome, eu tinha duas certezas. A primeira é que eu não ia conseguir fazer tudo. E que eu não podia me frustrar por conta disso. Porque na política, os resultados, eles não são de acordo com aquilo que você simplesmente pode fazer. Você precisa de outras pessoas. A política, ela é assim. Para aprovar um projeto de lei, eu não dependo só do meu voto. Eu preciso construir isso. Para poder fazer com que um projeto dê certo, não é só meu voto. Para poder fiscalizar da maneira que eu gostaria, muitas vezes não depende só de mim. Então eu sabia que eu não ia conseguir fazer tudo. Isso é óbvio. E muitas pessoas, elas ficam frustradas justamente porque elas acham que vão conseguir fazer e acontecer. E aí quando elas dão de cara com o muro, elas falam assim, nossa, mas não sei o que, e fica frustrado na política. Então a gente precisa ter muita paciência. Então uma coisa que eu entendi era, não vou conseguir fazer tudo, preciso ter paciência, preciso ser resiliente também, preciso entender como eu vou me comportar com as situações. Você talvez não largue tudo. Exatamente. Antes do tempo, né? Exatamente, eu preciso saber que eu vou fazer o quê? O meu melhor para dar certo. Agora, se não der certo, eu não preciso ficar frustrado com isso. Uhum. Vamos para a próxima, vamos tentar, vamos fazer aquilo que é possível. Os resultados não estão nas nossas mãos. Claro. É claro que a gente faz tudo querendo, mas nem sempre dá certo. Eu consegui aprovar muitos projetos que eu considero importantes na Câmara, consegui andar. Mesmo estando praticamente na coisa... mesmo sozinho. Aí conseguiu ainda alguns projetos passarem. Consegui. Até porque eu tô lá legislando, eu não tô legislando para mim. Uhum. Eu tô lá fiscalizando, eu não tô fiscalizando para mim. E hoje, eu considero que... E também não está fiscalizando só para os crentes, né? Não, é para a sociedade toda. Né? É para a sociedade toda. Eu tenho apoio de todo mundo, João. Eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eu tenho apoio de ateu, sim, de budista, claro, de católico, que querem o melhor de pessoas que são de matriz africana, sim, que são pessoas que querem o melhor para a cidade, querem viver numa cidade segura, claro, querem viver numa cidade que tenha qualidade na saúde, na educação, que escolheram Búzios para passar o seu tempo. Exato. Eu entendo que eu devo carregar os princípios cristãos, porque os princípios cristãos é aqueles que norteiam a nossa vida, né? Uhum. São princípios que vão trazer a moral, sabe, o comprometimento, a honestidade. Isso é bom para todo mundo, claro, independente da religião. Sim, sim. E as pessoas, elas enxergam isso em mim. Uhum. A Rafael não está lá para levantar uma bandeira evangélica. Eu tô lá para assumir os compromissos que são bons para a cidade e que, naturalmente, são princípios que estão ali colados ao cristianismo. Uhum. Sabe? Então, assim, o que todo mundo quer? Quer um vereador comprometido, quer um vereador que trabalha de verdade, quer um vereador honesto, quer um vereador que vai olhar para a educação, que vai fiscalizar, que não vai ter medo de se posicionar.
Sim. Porque quando a gente Rafael, você é o chato. Eu não tô ali brigando, fiscalizando, falando porque eu gosto de brigar. Muito pelo contrário. A minha natureza é uma natureza pacífica. Tranquila. É tranquila. A minha natureza é essa. Agora, se eu sou pago para fiscalizar, o que eu vou fazer? Eu vou fiscalizar. Eu vou fazer o meu trabalho. Claro. Eu preciso honrar o salário que eu recebo. E é interessante essa ótica que às vezes a gente fica achando que o povo está tendo, e às vezes tem mesmo, dizer, é o chato. Poxa, mas vocês estão me pagando, vocês me elegeram para isso. Exatamente. Eu sou exatamente o representante que vocês deveriam querer de fazer o trabalho que tem que ser feito. Mas assim, a população, de uma forma geral, ela não enxerga. Normalmente quem fala e quem joga esse discurso são os maus políticos que não querem a fiscalização. Sim, claro. Eu, muito pelo contrário. Hoje, se eu conseguir caminhar durante esses quase 4 anos e conseguir ter uma votação recorde na cidade, foi porque a população enxergou e disse que queria isso. E muito me ajudou a gente ter a ferramenta da internet para isso. Muito me ajudou para isso. Porque eu tive a possibilidade, através da tecnologia, das redes sociais, de mostrar que dá para fazer uma política boa, uma política diferente. Sabe? Um dos meus propósitos ali era poder levantar isso de verdade para uma próxima geração que está vindo aí, que daqui a pouco a gente vai passando, já tem uma geração já que talvez eu não consiga me comunicar, mas eu preciso falar para eles o seguinte: vale a pena fazer a boa política, dá para ter resultado fazendo a boa política. Sim. Quando eu comecei o meu mandato, as pessoas falavam assim, desse jeito não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Desse jeito não vai conseguir uma reeleição. Não tem cargo na prefeitura? Não vai conseguir andar. E eu comecei meu mandato com 2 pessoas no gabinete. 2 pessoas. Sabe? Então eu sempre me dediquei muito para fazer um trabalho e eu mostrei que dá para fazer um trabalho e ter resultado com isso. E não é porque está aqui na sua frente, que eu te conheço mesmo desde pequeno. Na verdade, quando o seu pai me deu a oportunidade de trabalho, e lá estou até hoje, né? Acabei fazendo concurso e tal. Em 1997 você tinha 8 para 9 anos de idade. Isso. Né? Eu estou com 52 já e sou muito grato a seu pai por isso. E eu te conheço já desde sempre e vejo que a política em si não te mudou, você não tem nenhuma mancha no quesito de pegou isso dali, recebeu Graças isso de lá e pegou não sei o que, papá. Porque o problema não está em ser político, mas em ser um mau político, como você estava falando. Sim. Aqui, a diferença. Sim. Eu sou, por exemplo, guarda municipal. Todo guarda municipal é corrupto, como, né, tem polícia, isso, aquilo, outro, toda polícia é corrupta? Não. Sim. Existe o policial que não honra a sua farda, o guarda que não honra a sua farda e o político que não honra. Tem bons profissionais e maus profissionais. Que não honra, exatamente. Não é porque é aquela classe que porque alguns fazem daquilo ali um negócio. Não é? Essa é a grande diferença. E isso é uma coisa que precisa se ressaltar. Porque é possível que você passe o seu mandato, passe a sua vida, é só você manter a sua estrutura, né? E ter êxito. Porque muitas vezes o político ele acaba pensando em como chegar lá. Ele encurta, né? Ou ele quer pegar um atalho, falar, olha, beleza, me elegi. Agora, para eu me reeleger, eu preciso fazer isso. Só que vamos lá. Se ele se elegeu sem isso, por que agora ele precisa fazer? Ele fica tentado a outras coisas. Ele fica tentado às oportunidades que vão aparecer. Eu me lembrei aqui agora, Rafa, a gente está sempre falando sobre o cristão e a política. No caso de Saul, o primeiro rei de Israel, Saul, quando o povo pediu um rei, Deus acabou guiando Saul até chegar a Samuel, para Samuel ungir a Saul como rei. Mas Saul não queria. Ele foi atrás de umas jumentas do pai dele lá e acabou encontrando Samuel. Samuel disse para ele que ele seria o rei de Israel. Quando chegou o momento da coroação, ele se escondeu atrás das malas, lá onde estava todo o povo reunido. E precisou Deus revelar, está lá escondido lá, que ele não queria. Eu acho que talvez ele achou uma grande responsabilidade. Ali era aquela pessoa ainda com aquele jeito de ser honroso e tal. Mas depois que ele se fez rei, ele já fez de tudo para não largar
a coroa. E largou Deus, largou família, largou não sei o que, fez tudo o contrário, lá, matou levitas, matou profetas, fez de tudo errado para não perder a coroa, porque já estando naquela posição, fez de tudo para não perder. Agora eu preciso, ou seja, como você está falando aqui, quem elege, quem dá a oportunidade é Deus. Sim. Né? Se a pessoa for de outras formas para se eleger, também vai poder conseguir de formas ilícitas, porém mais tarde vai dar o Pode ser cobrado, né? Pode ser cobrado. É porque, na verdade, o poder ele pode embriagar e derrubar a pessoa. A pessoa se emprenha do poder e gosta daquilo, e muitas vezes a pessoa vai se perder. Então tem que saber se ela está com aquela essência, ela entende o que é diferente, por exemplo, de José. José que sofreu o tempo todo, mas estava ali com Deus. E a oportunidade dele teve para ele estava com Deus. Sim. Ele passou por muitos desafios, muitas provas e testes, e ele conseguiu ficar firme. Então, assim, é a nossa vida com Deus. Né? Você vai entrar na política, você é cristão, como é que está a sua vida com Deus? Você está na política e é cristão? Faça a manutenção da sua vida com Deus. Porque a gente tem visto, Rafa, que muita gente perdeu coisas valiosíssimas por conta da política. Sim. Depois que lá esteve, as outras coisas que eram tão valiosas aqui, como estar na casa do Senhor, como estar no ministério, como estar com a sua família toda integrada Sim. na presença de Deus, acabou aquilo se desmantelando aos pouquinhos, e ele meio que... Hoje eu vi eu sempre saio com o fone pedalando e estou ouvindo a Bíblia, né? A Bíblia em áudio. E aí estava o texto de Malaquias, que muitos falam daquele texto do dízimo de Malaquias. Mas eu estava vendo o texto um pouquinho antes, que Deus falando assim, ó, eu vou fazer das suas bênçãos maldições. Então, às vezes, por quê? Porque os sacerdotes estavam em contrariedade à vontade do Senhor. Então, eles obtiveram bênçãos de Deus, que eram bênçãos mesmo, mas agora Deus falou, olha, através disso aí, aonde você está, vai virar uma maldição. Então, se a pessoa não continuar mesmo, né, com a sua fidelidade ao Senhor em primeiro lugar, ela vai se embriagar com o poder, como você falou. Sim. E aquela bênção, que é uma bênção, você está num cargo desse, é uma bênção, Sim. porque é uma autoridade na cidade. Uma bênção é uma responsabilidade. Uma responsabilidade, e pode virar uma maldição pelas suas próprias mãos. Com certeza. Se a pessoa... Vai depender de onde está o coração da pessoa. Tudo está nisso, né? Onde está o coração. Se o coração dela não estiver mais num propósito em Deus, mas estiver... Se o tesouro for esse... ao poder, ou se tiver aos recursos, ao dinheiro, ou aquilo que o poder pode oferecer, ela se perde ali. E ali vai... E para voltar é difícil, né? É difícil demais. É muito difícil. Porque também, eu acredito que é difícil porque tem o orgulho, a vaidade, a imagem, sabe? Vai tudo junto. Vai tudo junto. Vai tudo junto. Então, assim, é uma grande responsabilidade você estar ali firme. E será que tem, além disso tudo, orgulho, aquela coisa toda da sua imagem, também tem a perda da vontade de voltar? Por exemplo, Sansão, quando brincou com o pecado, várias vezes, quando ele estava para contar o segredo dele com Deus, que era o cabelo dele, né, que não poderia ser cortado, ele começou a brincar, se me amarrar com cordinha assim, se me amarrar com aquilo. Ele estava brincando na beira do abismo, até daqui a pouco ele realmente revelar o que revelou, acabou revelando. E quando ele revelou, o Espírito, já não tem mais lugar aqui. O Espírito saiu, e a Bíblia diz assim, e ele não percebeu que o Espírito já o havia deixado. Porque quando ele levantou com tudo... Ele achou que estava firme e estava fraco. Já tinha caído. Então, às vezes acontece isso também nesse meio político. O Espírito acaba já se afastando porque não fica ali junto com as coisas erradas que a pessoa possivelmente está fazendo. E a pessoa daqui a pouco não tem mais a força para voltar. Sim. Né? Aí isso aqui é o pior da história, né? E aí a pessoa... É uma análise pessoal, né? Pessoal. Só você sabe, só eu sei como é que tá a nossa vida com Deus. Aliás, as nossas esposas, elas sabem também, né? Mas tirando isso é algo muito pessoal, é uma análise. Sim. Como é que estão as disciplinas espirituais? Como é que tá a leitura? E a melhor coisa é a sinceridade sua com Deus, né? Exatamente. Você dizer assim, não tá ruim, tá não ruim. Tô legal, não tô como eu gostaria.
aquela temporada passada foi melhor, e aí vai. Tipo, lembra de onde caíste e... É isso. Ou melhor, vai percebendo, né? Tenta enxergar como é que tá o tanque do combustível ali espiritual, né? Como é que tá, assim, ó. Vê, opa, tá quase no vermelho. Não, calma aí, eu preciso consertar algumas coisas e vai. Pra não cair. Sabe? Pra não cair. Porque acaba que a queda, ela não necessariamente pode ser uma perda de um mandato. A queda pode ser ganhar um mandato. Pode. Dependendo, não é? Pode. Dependendo da Pode ser alianças que são feitas, pode ser compromissos que são feitos, pode ser uma série de coisas. À medida que a pessoa, de repente, pode ir subindo na sua carreira política, no caso da nossa conversa aqui, ele pode, se ele bobear, descer na sua vida espiritual. Exatamente. Não é possível isso? Exatamente, porque a gente não consegue enxergar tudo, né? Então, às vezes, você toma uma decisão e, aos olhos naturais, ela parece ser incrível, mas isso lá na frente pode ter um resultado devastador. Então, é muito complicado. Você precisa pedir sabedoria, discernimento, né, para o Senhor. A todo momento. A todo momento. Pedir para que Ele, né, te afaste de conexões. Às vezes uma conexão, você fala assim, poxa, mas isso é interessante. Essa aliança é positiva, mas aí é uma conexão que é ruim, que é pra ruína. Você que tá enxergando ali agora, só. Você fala assim, não, mas eu gostei, isso aqui pode ser interessante aqui, você vai fazer um cálculo natural. Exato. Né? Só que espiritualmente isso vai te levar para um abismo. E se você não tiver Deus te guiando, e Deus saber que realmente o seu coração tá nele para te guiar, para poder ele... Não, isso aqui eu vou fechar essa porta aqui. Ele não sabe, mas eu sei. Se você não tiver Deus, você entra, né? Entra, e assim, é importante também fazer orações perigosas. O que eu falo oração perigosa? É você falar aquilo que naturalmente você não gostaria. Por exemplo, Senhor, fecha aquela porta se não for. Sabe? É uma oração perigosa. Sim, sim. Senhor, se for, eu quero que não aconteça. Você é doido para que aquela porta não aconteça, porque isso vai te facilitar naturalmente em alguma circunstância. Sim. São orações perigosas. Uhum. Senhor, tenha coragem de pedir algo que você sabe que para sua vida espiritual e para o futuro vai ser melhor, mas que naturalmente você enxerga que aquilo é bom. Uhum. Sabe? Então, mas talvez... É uma oração perigosa. Assim, a nossa natureza tem que estar muito em Deus, né? Carnal, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza, ela quer aquilo. Sim. Mas você não sabe se aquilo é bom ou se é ruim. Então a oração perigosa é nesse sentido. Sim, sim. Eu quero isso aqui, mas eu não sei. Então, Senhor, se não for, tira, eu não quero e vai. E de certa forma é até difícil você, como a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Faz parte disso você entregar o caminho. E é difícil, né? Exatamente, é difícil. Até porque a nossa mente, muitas vezes, ela vai arrumando desculpas ou respostas para aquilo que você quer. Aham. Né? Falando, não, mas se apareceu aqui, sabe porque isso aqui é bom. É porque isso aqui é de Deus. Aham. Mas será que é? Exatamente. Não, é porque se apareceu essa pessoa aqui que vai me ajudar nisso, não sei o quê. Não, então isso é de Deus. Será que é? Exato. Entendeu? Então, a nossa mente, a nossa natureza, ela vai buscando respostas para aquilo que a gente quer. Agora, vezes, tem que ter esse discernimento. E às vezes pode estar, talvez você tenha lá uma equipe, né, que assessores, aquela coisa toda, e os assessores talvez não estejam tanto na mesma sintonia, falam, vamos, é isso aí mesmo, é isso que nós estamos precisando, vereador. Isso aqui é ótimo para nós, essa pessoa vai somar muito. E você às vezes está aqui dentro, será que é isso mesmo? Não, o Espírito Santo vai incomodando, né? É um desafio. Não é nada simples, é desafiador. É muito pessoal também, né? Não dá para você falar que é assim, você dizer que sabe como é que é, porque só a gente sabe aquilo que passa de verdade. Exige-se fé para ser vereador? Exige-se fé nesses caminhos? Senão, eu tenho fé que, eu acho que sim. Ainda vou deixar Deus falar comigo. Não vou assinar nada agora, não vou admitir agora, não vou querer isso agora. Aparentemente está bom, mas eu tenho algo aqui que eu estou com um discernimento espiritual aqui que eu vou esperar. Mesmo contra a vontade de todo mundo. Não, é uma boa pergunta. Só que eu entendo assim. Eu acho que exige-se fé. Eu acho que é importante ter fé. Mas eu acho que você não pode... como a gente lida, atua, trabalha com colegiado, com pessoas. Então, assim, eu não posso simplesmente falar isso. Não, sim. Eu preciso agir também com fé, mas olhando de forma racional. Ser racional, claro. Claro. Até porque... não é uma coisa antagônica. As pessoas não, e as pessoas elas que atuam no nosso meio,
nem todas ou muitas não são da mesma fé que nós. Claro, e a gente precisa respeitar isso. Sim. Então você tem que saber como lidar com isso. Eu, por exemplo, quando decidi me posicionar da forma com que eu me posicionei em 2021, era uma posição também de fé, mas baseado em uma questão racional, uma questão lógica. Em lógica. Exatamente. Eu não falei assim, eu acho que isso vai acontecer. Não. A minha fé é o quê? Independente se as pessoas acham que essa minha posição ela é ruim, ou ela pode não ser benéfica para o meu mandato, ou para uma reeleição, eu vou fazer porque é o correto. A minha fé é o seguinte, independente se racionalmente dizem que isso vai... Não, eu vou fazer porque isso é fé. Só que ali dentro de mim, eu sabia que eu poderia ter um bom resultado se eu mostrasse o porquê eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu chegasse em 2021 e falar o seguinte, olha, vai acontecer isso no município, nós temos um problema de uma crise e daqui a 2 anos a cidade pode estar assim, parará, e tomar as minhas decisões pensando nisso, mas não divulgasse, não explicasse, não chamasse a atenção da população para isso, ou seja, não tivesse o trabalho de informar, de mostrar o porquê, o que ia acontecer? Eu estaria certo, mas eu não teria feito o meu trabalho. Sim. Assim, racionalmente, eu precisava mostrar. Claro. Sabe? A fé é importante. Sim. Mas a fé sem um trabalho... Não, a fé é obra, né? Exatamente. A gente precisa fazer isso, entendeu? Sim. Então, assim, você precisa saber lidar com isso. Você precisa saber lidar com isso. É um desafio. Você acha que as pessoas vão até você... Eu acredito que muitos vão ao seu gabinete... falar lá em momentos que você não está na tribuna, né? Está no seu gabinete atendendo, acredito que muitos vão até você. Elas vão com vão pessoas que não são só evangélicas, creio que não. Não. E elas têm, com certeza, para ir lá, essa receptividade. Elas veem essa receptividade ali no seu gabinete também, não só com você, mas também com seus assessores, porque isso é importante, né? Sim. Você vai receber alguém de uma religião de matriz africana, ou um ateu, ou alguma coisa assim, você tem que respeitar que é um cidadão da cidade que vai ali, com não certeza. vai falar de religião ali, ele vai falar da política da cidade, não, que a cidade precisa ou não, né? E se o cara ficar muito bitolado para um lado ou para o outro, ele não cumpre o trabalho dele. Ele não cumpre o trabalho. Não. Ele não pode ser nem religioso demais e nem nunca ser. Não. Ele tem que ser equilibrado, né? Eu penso o seguinte, Jean. Infelizmente, as pessoas elas querem levantar uma bandeira e esquecem de verdade de ser cristãs. Eu prefiro não dizer que eu sou cristão e mostrar que eu sou cristão. Tá me entendendo? A minha maior preocupação é poder honrar o nome do Senhor e ter atitudes que são bíblicas, são pautadas na Bíblia. Sem precisar estar pregando. Sem precisar ficar... Não, a gente vai pregar a tempo e fora de tempo com as nossas ações. Como diz aí, se preciso, use palavras. Exatamente, com as nossas ações. Porque infelizmente, a gente vê em muitos lugares, eu não estou falando de Búzios, estou falando da nação. Vamos lá, nós temos uma nação que, se eu não me engano, são 60% da nação é cristã. Não era pra gente ter uma nação mais próspera? Muito mais avançada, né? Não era pra gente ter um ensino, uma qualidade no ensino extraordinária? Não era pra gente ter assistência social melhor? Não era pra gente ter uma nação mais segura? Sim. Eu entendo que sim. E por que não temos? Nós não temos porque, infelizmente, nós temos 60% de pessoas que se dizem cristãs, mas não atuam como se fossem. Antigamente... Como se não existisse Deus. Como se aquilo fosse uma bandeira. Eu me identifico um clube social. Assim. Exatamente, um clube social. Se a gente parar para pensar, antigamente nós tínhamos o católico, aí a gente tinha um católico não praticante. Sim. Hoje nós temos Hoje nós temos o evangélico e temos o evangélico não praticante. Isso. Porque é uma moda. É uma faixa. Eu sou da época. Meu Deus. Eu sou da época, eu ainda peguei isso na minha adolescência, de que ser evangélico era bitolado, não gosta de música e não sei o quê, aquela coisa quadrada e não sei o quê. Hoje ser evangélico é moda. Exato. É moda.
As celebridades E às vezes estão passa lá... até do ponto, né? Exatamente, é moda. Entendeu? Eu vivi isso e hoje é moda. Mas aí a gente tem um percentual enorme da sociedade que se diz cristã, mas não age como a palavra de Deus diz que deve agir. Então, esse é um grande problema, sabe? Então, eu entendo que é muito mais importante eu tentar, porque a gente procura, a gente tenta, né? E a gente vai errar, vai falhar, mas procurar um caminho à luz da palavra de Deus, sabe? Isso para mim é muito importante. E é por isso que muitas pessoas que não professam a mesma fé que eu me respeitam tanto. Uhum. Eu passei agora no processo eleitoral, um processo político, e muitas pessoas caminharam ao meu lado, sabe? Que não são evangélicos, não são cristãs, sabe? Como é que foi que me ajudaram. Como é que você falou no processo eleitoral? Eu me lembrei. Como que foi esse último? É mais fácil ou é a mesma coisa a nível de reeleição do que a primeira eleição? Claro, tem a estrutura de você já ser vereador. Eu digo a nível de trabalho mesmo, de rua. Acaba acontecendo a mesma coisa? Não, olha, foram 2 eleições muito diferentes. Mas muito diferentes mesmo. Primeiro, a minha eleição, onde eu tive sucesso em 2020, foi uma eleição na pandemia. Então, assim, isso já diferencia tudo. Bem diferente. Diferencia tudo. Mas ali, eu não sentia o peso da responsabilidade que eu senti agora nesse processo eleitoral. Por quê? Primeiro, eu era um jovem buscando um espaço com meu discurso e tudo mais. Eu estava ali tentando. Não era nem considerado o favorito dentro do meu partido. E graças a Deus, por 2 votos eu entrei. Nesse processo agora, eu senti um peso de responsabilidade muito maior. Muito maior mesmo. Por quê? Eu não queria somente ter êxito na minha eleição. Eu precisava, e aí que está o peso, eu precisava mostrar que vale a pena fazer a política de forma correta. Porque se eu perco a reeleição, o que as pessoas iam falar ali? Nadou, morreu na praia, fez aquilo tudo que dizia que era correto, mas não vale a pena. Exatamente. Não é interessante, tá vendo? Que vale a pena é fazer o que é errado. Então, esse discurso, ele, na verdade, ele ia contagiar as pessoas. Agora eu posso, com toda a segurança do mundo, dizer o seguinte, olha, vale a pena fazer a boa política, vale a pena fiscalizar, você não precisa ficar amarrado com o governo. Se você fizer o seu trabalho de forma competente, honesta, inteligente, dá para fazer e dá para ter resultado. Por quê? Sempre vai ter aqueles que vão acreditar e vão ver o seu trabalho. Exatamente. Né? Não vai ver só politicamente falando. Jean, Deus foi tão bom que eu não consegui apenas a reeleição. Eu consegui a reeleição sendo vereador de oposição, o único de oposição, num cenário onde o prefeito foi muito bem votado e foi reeleito, o vereador mais votado e recorde nessa eleição foi um vereador de oposição. Olha só que coisa incrível. Então isso é mão de Deus. Nas minhas orações eu falei assim, por favor, me honra e mostra que o caminho é certo, que vale a pena. Porque não é sobre mim. Porque assim, eu podia perder a eleição, mas o que ia me custar mais é não conseguir passar a mensagem. Essa imagem que a mensagem. A mensagem, não vale a pena ser honesto. A mensagem. Mais ou menos isso. A mensagem, ela vale mais do que o mensageiro. Aham. Entendeu? Então, a importância para mim era poder passar a mensagem. Sim. Ela vale mais do que mensageiro. A gente vê a política, as pessoas, elas enxergam a política na figura do político A, B, C ou D e esquecem de defender, na verdade, a ideia. E você tem algum tipo de estudo de percentual, se você tem um eleitor mais evangélico, tantos por cento são evangélicos, tantos por cento não são, não sei o que, você tem esse tipo de estudo para saber, porque certamente que o seu nicho também é nas igrejas, por conta da sua, da sua formação. Mas é claro que você não fica só ali, porque ninguém se elege, porque a igreja também está subdividida com outros. Exatamente. Né? Mas você acha que como que está ali o percentual da igreja e de fora? Claro que você tem muitos de fora, o mundo é muito maior que a igreja, nesse sentido de quantidade de gente, né? Agora, percentualmente, teve uma coisa... Eu não tenho essa conta, porque quando a gente pega o resultado da eleição, ele na verdade faz uma análise sobre região. Ah, sim.
Tá. Só sobre regiões. Então eu sei aonde eu tenho... Teria que ser muito minucioso para poder... Onde eu tive mais voto. No processo eleitoral, nós temos pesquisas qualitativas, são chamadas de qualitativas. Mas normalmente essas qualitativas elas são feitas para os candidatos a prefeito, majoritária. Para vereador não é feita uma qualitativa, porque são... Vamos colocar aí, a gente teve 100 candidatos a vereadores, então assim, você fazer uma qualitativa para todos os candidatos é um trabalho enorme. Então assim, isso é feito somente para os candidatos a prefeito, que estão se candidatando ao cargo de prefeito, a majoritária. Então eu não tenho. O máximo que a gente tem é por região, né? Saber onde a gente consegue atuar melhor. Então isso sim, porque você pega a quantidade de votos que teve, por exemplo, aqui na Ferradura, aí você pega em Manguinhos, pega na Rasa, e você vai somando, vai tendo essa ideia. No centro, e vai tendo essa ideia. Mas assim, eu acho que tá bem distribuído, mas é difícil falar, seria um achômetro da minha parte. Sim, sim. E é muito, muito interessante ouvir essas palavras. Estava preocupado com o que a mensagem ia ser transmitida. E realmente isso é interessante, porque você, sozinho, praticamente... isolado ali. São 9, né? 9. São 9. Você e mais 8. 8 do outro lado e você aqui. E você conseguiu uma eleição realmente com essa, né? Essa cara assim de realmente esse número expressivo de votos, sendo que a primeira você teve só com uma diferença de 2 votos. Não, e não foi só isso. Na primeira eu fui o último a entrar. Como assim? Na outra eleição... Na eleição de 2020, eu fui o último, eu fui o 9º colocado. Em número de votos? Mesmo com 2, mas o número de votos foi baixo. Eu tive 2 votos a menos de quem estava no meu partido. Sei. Assim, disputando com quem estava ali do seu... Exatamente, no meu partido. Mas eu fui o 9º colocado. Eu tive 434 votos em 2020. E nessa eleição eu tive 1.401. Então, assim, é uma mensagem importante. E assim, sim. E normalmente se tem essa ideia de que vai fazer esse número aquele que está realmente com o governo na mão. Exatamente. Então você vai vendo que é claro que racionalmente funciona as coisas com quem está com o governo na mão, funciona porque é natural. Mas não apenas isso. Mas não apenas isso, exatamente isso daí. Não apenas isso. E Deus mostrou totalmente o contrário do que poderia acontecer, porque você poderia até se reeleger, mas não tanto assim, uma coisa tão... Podia ser até o último, mas né, não faz ele muito quis sentido. Fazer totalmente... Deus é perfeito, ele sabe o que faz. Até mesmo para você mesmo, né? Para você mesmo saber. Não, pessoalmente para mim foi muito importante, sabe? Foi uma confirmação muito importante. Eu nunca me preocupei em ser o mais votado, tá? Nunca tive essa preocupação. Minha preocupação era continuar. Era ser eleito. Eu acho que a pessoa que vai nessa de ser o mais votado, com essa um olhar de ganância, de prepotência, eu acho que isso é perigoso, porque eu acho que ele pode acabar tropeçando. Então a minha vontade era fazer uma campanha bonita, fazer uma campanha que possa passar uma mensagem de continuidade, e aí o resultado vai vir. Então assim, eu fiquei extasiado de verdade, muito feliz quando veio essa notícia, né, a votação recorde. Eu realmente não esperava, porque assim, de uma forma natural, era muito improvável. Apesar do trabalho estar na rua, apesar das pessoas reconhecerem o trabalho, apesar disso tudo, era muito improvável que acontecesse. Você não tem a real dimensão da coisa, né? Você não tem. Você tá trabalhando, exatamente. Mas não tem a real dimensão. Porque assim, às vezes a pessoa que está no mandato, que é governo, ele faz a conta de quantas pessoas ele conseguiu ajudar, e, enfim, da estrutura governamental que ele pode ter, isso ou aquilo, faz a conta de famílias e pá. Mas não pode taxar. Exatamente. Não pode bater Agora, quem está ali brigando, a gente pulveriza a mensagem. Sim. E eu não sei aonde vai chegar. Claro. Sabe? Mas foi muito bom. Bom, maravilha, estamos já aqui com 1 hora e pouquinho. Né? Passa rápido. O bate-papo passou rápido. Se você tem mais alguma informação a nos passar, para mim foi muito proveitoso ver que temos um representante na Câmara, te conheço, já desde sempre, não preciso estar rasgando seda. E já tive experiências aqui do vereador Rafael estar aqui conosco na nossa luta na rua. Já atua bastante aqui na rua. Já atuou aqui na rua, no que a gente precisou.
Espero que a gente não tenha que atuar muito nesses próximos meses, mas se tiver, estaria aqui. Porque sempre que precisa atuar... É porque tem um problema. Tem um problema sério, né? Exatamente. Então, quando a coisa está correndo melhor... O melhor dos mundos para o vereador é quando não tem problema, porque é sinal de que as coisas estão funcionando. Agora, se tiver problema, tem que ter disposição e partir para dentro e tentar trabalhar. Porque uma coisa importante é que o vereador deve pensar em relação ao povo, é ele estar presente. Talvez ele não vai resolver. Sim. Talvez ele não vai resolver aquela hora ali. Sim. Mas ele está presente e tentar algo ali, mas não está presente só para fazer firula, pegar a criança e beijar. É realmente tentar. Exato. Isso foi uma coisa muito, muito real no meu mandato, sabe, Jean? Porque, por exemplo, se as pessoas forem analisar, vereador de oposição... muitas vezes tentam, né, atropelar, não deixar com que o trabalhe, e às vezes um secretário de uma determinada pasta não facilita porque não quer que ele tenha algum ganho político e talvez não entenda que ele não está lá pleiteando por ele, mas está pedindo pela população. Sim. Então, muitas vezes tem isso e por isso que as pessoas falam assim, não vale a pena e tal. Mas eu sempre tive duas atitudes assim que eu considero muito importante. Primeiro, o não eu já tenho. Então, assim, o não eu já tenho. Eu vou tentar o sim e vou buscar esse caminho. E nesse processo, eu sempre, apesar das críticas, apesar da fiscalização, eu sempre tratei as pessoas com o máximo respeito devido. Então eu não estou aqui, senhor secretário, senhor prefeito, senhor presidente da Prolagos ou da Enel, ou seja lá qual for o problema. Eu estou aqui pleiteando porque tem uma população que precisa que os serviços públicos eles sejam feitos de forma correta. Sim. Então, conseguindo juntar isso, a força de vontade, a tentativa com respeito, muitas vezes a gente teve êxito e conseguiu atender a população. Sim. Pela força de vontade, pela dedicação. E muitas vezes lugares onde as pessoas deveriam chegar e não chegavam. Então isso me ajudou muito também ao longo dos anos, que as pessoas reconheceram. Falou, não, mas quando... A gente tá aqui na Rua da Brava, né? Sim. Quando tem um problema na água lá, chama o vereador Rafael Braga. Exatamente. Aí teve uma confusão lá, não sei o quê. E eu tô disponível. Claro. Eu não tenho a chave ali para abrir o registro e resolver. Mas eu tenho um contato de quem tem e vou tentar. Exatamente. E vou fazer minha parte. Então uma coisa interessante e importante se dizer é que não era campanha, não. Não, durante 3 anos. Tava no meio mesmo do mandato. Isso começou em 2021, quando fizeram uma manobra, por exemplo, ali no meio da rua e eu tive que esse verão não teremos... Não, eu espero que dê certo. Mas se não tiver problema, também pode mandar mensagem, ligar que a gente vai estar cobrando. Se Deus quiser, não vamos precisar, não. Mas é verdade, é uma coisa que realmente isso só se faz assim verdadeiramente quando se tem o espírito público. Não é? Você está ali para servir a população. Exatamente. O problema é que muitas pessoas elas entram na atividade política querendo se servir daquilo que a política pode dar. Uhum. Seja poder, seja dinheiro, seja influência, seja o que for. Sim. Mas fica só nisso. E fica só nisso. Mas na verdade é que nós estamos na política para servir. Nós somos servidores públicos. Então nós estamos ali para isso. Isso significa que a pessoa quer ser vereador, entenda o seguinte, não tem sábado, não tem domingo, madrugada, e assim, é claro, eu tenho minha vida, eu sou casado, tenho meus filhos, eu preciso ter esse tempo e preciso administrar isso. Mas a gente precisa entender também que a população, quando pede, ela pede porque ela não consegue, ela precisa de ajuda, ela precisa resolver um problema. É justamente o representante, velho. Exatamente. Não é para ficar num ambiente confortável. Servir a população e ter um cargo de vereador é um ambiente desconfortável. Uhum. Porque muitas vezes você quer desligar seu telefone, você quer resolver e você não tem como você resolver, você precisa que outra pessoa resolva, mas você precisa respira um pouquinho, tenta... E precisa ser criativo também. Uhum. Você precisa. Porque, cara, como que eu vou resolver isso aqui, fulano, beltrano? E aí você tem que entender de todas as formas, ferramentas corretas. Requer tempo, você tem que explicar. Mas nessa experiência de quase 4 anos, Jean, o que eu percebi na minha posição é que quando a gente trata, na maioria absoluta das vezes, quando a gente trata a informação de forma transparente, né, fala para a população aquilo que precisa ser feito, explica, mostra muitas vezes a sua limitação, a pessoa entende. Fala, olha, você não conseguiu resolver, mas você me deu atenção.
Você não conseguiu resolver, mas você me explicou. Aqui. Você esteve aqui, você esteve presente. Exatamente. Então, muitas vezes, eu fiz muitas amizades e muitos novos eleitores não conseguindo resolver, mas dando atenção, sabe? Parando para ouvir, buscando o caminho, orientando, sabe? E a população entende isso. É claro que alguns não vão entender, mas no universo grande de muitas atuações, muita gente percebeu isso. Porque no final das contas, quando é na campanha, o político arruma tempo. Sim. Ele arruma tempo para tudo. Sim. Né? Então é melhor que ele arrume o tempo durante o mandato dele, para que ele muito mais produtivo. Claro, para que ele não fique uma coisa de altos e baixos. Quando ele chegar na campanha, a porta vai estar aberta para ele. Exatamente. Então, assim, eu tive muita gente boa que me ajudou nessa campanha porque reconheceu. Sabe? Muitas pessoas, por exemplo, que estavam apoiando outros candidatos ou que até que eram candidatos, falaram assim, não, desanimei, não vou mais com o fulano, não, mas pô, com o Rafael eu iria. Ou eu ia ser candidato, mas não, mas você me representa, eu iria contigo. Porque mantém tipo uma linha reta, né, vereador? Mantém uma linha reta. Exatamente. Não é um oscilante. Uma hora, quando na campanha eu tô lá em cima. A população enxerga isso, Jean. A população enxerga isso. Sabe, as pessoas de verdade, de bem, de credibilidade, elas percebem isso. Sabe, tem muita gente que infelizmente tá alienada, não tá acompanhando, mas muita gente tá percebendo. E hoje com a internet, com a informação, com a comunicação, a pessoa percebe isso. Sim. Sabe? Então, isso é uma coisa natural. Então, assim, se você tá ali semeando durante o ano, durante os anos, naturalmente você vai ter uma porta aberta ali. Pelo menos você... Não quer dizer que você vai ter o voto, mas você vai ter atenção, vai ter o respeito. Às vezes você não vai ter o voto ali, mas tem depois. Sim. Sabe? Tratando todo mundo bem, de uma forma correta. Não levando pro coração. Não levando pro coração. A pessoa, mas não votou. Tem muita gente que faz isso. Pô, mas eu ajudei fulano e Beltrano naquela situação, mas não sei o que, e já vira de mal com a pessoa. Calma aí. Você ajudou porque você tem que fazer o seu trabalho. Exato. Não quer dizer que a pessoa tem que votar em você, não. Exatamente. Sabe? E se a pessoa entende isso, fala assim, poxa, mas fulano... Nem votei em fulano. Apesar de saber... eu votei em fulano, mas não mudou comigo. E ali, cara, você vai ganhar a admiração da pessoa 2 vezes. Exatamente. Então, assim, é um processo. A gente construir um nome, a credibilidade, isso demora muito. Né? É gradativo, é dia a dia, sabe? E o contrário também é verdadeiro. Para perder... É rápido. Perder é um vacilo, né? É rápido. Um vacilo, você perde tudo que você construiu. Mas quando você constrói de verdade e quando passam algumas situações que tentam te minar, tentam te derrubar e você percebe que não é por conta de você, é muito legal que sai gente em sua defesa. Eu passei por isso no período eleitoral. O período eleitoral tem fake news daqui, dali, de etc. De tudo, blá, blá, blá. Cara, eu chegava, eu pegava, botava minha cara, tapa, olha, isso. E a pessoa saía em minha defesa, é um absurdo, não sei o quê. E é porque as pessoas conhecem você. Conhecem você. Elas sabem qual é a sua conduta. Vale muito o histórico familiar, vale o seu histórico de conduta. É isso. Né? Isso vai contar sempre. Isso vai contar sempre para aqueles que vão abrir mão ali, lançar mão disso para defender, né? Faz total diferença. Uma última pergunta aqui. Na igreja, na comunidade que você vai, você fala assim, poxa, eu vou ter que parar um pouco disso, o pessoal vai começar a me pedir isso, começar a me pedir aquilo, não sei o quê. Você teve esse tipo de preocupação alguma vez na sua mente? Não. Porque se tiver, você para de ir, né? Não. E acaba você perdendo o seu ministério, perdendo a sua passada, a sua caminhada. Não. É nesse sentido, porque às vezes a pessoa, como você falou, vai ficar de olho no cargo. Porque as pessoas evitar as pessoas agora. As pessoas querem dividir, o Jean, é uma questão de santo e profano. Eu estou na igreja, agora eu sou santo. A Câmara, a Prefeitura e a parte política é profana. Não, você tem que buscar caminhar em santidade onde você estiver. Sabe, elas querem dividir, não existe um Rafael político, um Rafael pai, um Rafael marido, um Rafael cristão. É um Rafael só. É um só. É um Rafael só que tem uma base cristã para toda a sua conduta. Não, de forma muito natural. Nunca tive problema na minha comunidade. As pessoas não me enxergam como um vereador. Elas sabem que eu sou irmão delas de sempre. Congrego na mesma igreja há 30 anos. Passando essa e fui líder de jovens e líder liderando louvor na música. E depois disso, eu comecei a atuar na política. Mas antes disso, eu já teve uma vida já de liderança dos jovens, de trabalho de jovens.
no louvor. Então, assim... E por não ter uma mudança drástica no seu comportamento, eles se sentem muito à vontade com você ali. Natural. Não tem, né? Natural, né? Se eu tenho uma mudança drástica no comportamento, né? Aí as pessoas vão, opa, calma aí. Peraí. O que acontece? Por que está acontecendo isso? Eu, por exemplo, só me ausentei de estar na música, na igreja, num período mesmo de campanha, porque, assim, humanamente era impossível. Sim. Né? Porque você tem muitos compromissos tempo, né? Durante a semana que não... Sim. Mas, assim, 2 meses antes e logo em seguida eu já voltei. Uhum. Porque, assim, independente de política, não é aquela... Ali eu exerço na minha comunidade de fé os dons e habilidades que o Senhor me deu. Claro. Eu tô ali, eu tô servindo. É praticamente ali é o que você é e na vereança que você está. Exatamente. Né? Eu tô ali servindo, é a maneira que eu tenho de servir. Sim. Então, maravilha. Problema zero. Vereador Rafael, poxa, prazerzaço mais uma vez a gente ter esse papo aqui. Eu tinha preparado algumas coisas e o papo fluiu de maneira que realmente que Deus esteve aqui nesse nosso papo aqui. E realmente, apesar da gente se conhecer há bastante tempo, esses detalhes, melhor dizendo... A gente se conhece, mas não para pra conversar, né? Não tem muito aquele tempo que a gente para pra conversar. E esses detalhes faz com que a gente realmente veja que a sua estrutura é aquela mesmo que a gente viu desde sempre. Glória a Deus por isso. Deixa a sua última mensagem aí. Eu te agradecer aí o convite, né? Estar aqui batendo esse papo. E passar uma mensagem, sabe, de esperança para aqueles que nos ouvem, em especial o jovem que gosta da política, ou que de repente não gosta da política, mas gosta de uma outra área já. Sabe, a gente precisa de jovens cristãos que vão se capacitar, que vão estudar para exercer os seus dons, suas habilidades, seus talentos nas áreas da sociedade, nas esferas da sociedade. Seja na política, ou seja na medicina, ou seja na advocacia, sim, seja no serviço público. Ser um instrumento na mão de Deus, seja aonde for. Aonde for, e levando a palavra de Deus, sabe? Agindo com princípios da Bíblia, com princípios cristãos, sabe? Sendo pessoa honesta, sendo uma pessoa capaz, sendo excelente naquilo que vai fazer, sabe? Não fazendo de qualquer forma, buscando fazer da melhor maneira possível. Porque é isso. Você me perguntou se eu tenho acesso, se eu tenho apoio de pessoas que não são cristãs. Muitas pessoas, elas, não porque eu sou cristão, mas porque eu busco fazer o meu trabalho de uma forma correta. E através do meu trabalho de uma forma correta, buscando a excelência nesse trabalho, a dedicação, as pessoas, elas podem ver, de alguma forma, Cristo que está em mim. Sabe? Eu acho que esse é o caminho. A gente tem a oportunidade para falar. Que eu faço isso porque tem alguém que me salvou, que me curou, que me libertou e que me mostrou como deve ser uma vida. E à luz da palavra de Deus. Sabe? Então é por isso que eu faço. Se eu permaneço firme, é porque eu tenho muito temor e tremor. Eu entendo a importância disso. Sabe? A responsabilidade que é representar, né, na Câmara de Vereadores ou na minha vida como um todo, sabe? O que é ser cristão, né? Então é mais ou menos isso. E para o jovem entender que é possível e que é maravilhoso isso, né? Muitas vezes a gente fala de uma forma pesada, difícil. É claro que tem momentos difíceis, mas a gente se alegra em muitos outros momentos, sabe? Porque a graça de Deus está sobre a nossa vida, porque a presença de Deus vem sobre a nossa vida, o amor dele nos constrange, sabe? Então é uma missão, sabe? E é maravilhoso servir a Deus que nos ama e que nos quer sempre bem. Maravilha, pô, com um coração desse, e não é demagogia de minha parte, né? Nada. Quem te conhece sabe que você não é de estar lançando palavras que não são, né? Não. De verdade. E você me fez lembrar que como eu também lido com muitas pessoas no trabalho, eu sempre fico preocupado com as minhas atitudes, com as minhas palavras, de como Cristo vai ser visto através de mim. Porque quando tem uma falha, não é isso? Não é crente? Não é pastor? Não é não sei o quê? É uma responsabilidade enorme, cara. Quando você tem uma falha, logo é apresentado isso daí. Então a gente procura apresentar Cristo mesmo em qualquer momento, né? Esse é o principal. Maravilha, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado por ter vindo. Amém. Prazer, cara.